Agora nós entraremos na parte de representação de conjuntos. Tá? Nós temos três formas de estar representando conjuntos. Nós temos a primeira, que é por designação de elementos. Nós temos a segunda, que é por meio de propriedade de seus elementos. E a terceira, por meio do diagrama de Venn. Tá? Na primeira, por designação de elementos, observe que nós temos um conjunto A, tá? E os elementos são colocados dispostos: 1, 5, 7, 11, 12. Tá? No conjunto B, nós temos os elementos A, F, J, U, P. E no conjunto C, nós temos os elementos 1, A, C, J, 8, 10, 6. Aqui vocês podem estar estranhando o caso de termos essa parte aqui, ó, A, C, J, limitado por chaves, né? A, C, J e 6. Essas duas partes aqui são exemplos de subconjunto. Tá? Embora os elementos desse subconjunto pertençam ao conjunto C, mas se nós fôssemos trabalhar a relação de pertinência, e a relação de inclusão, nós teríamos que atentar para esses dois casos. Por quê? Se eu dissesse para você o seguinte, é um elemento do conjunto C? Sim. Então, ele está contido ou ele pertence ao conjunto C? Então, como nós estamos trabalhando uma relação de elemento com conjunto, então nós vamos dizer que um pertence ao conjunto C. Da mesma forma, seria com 8 e com 10. Correto? 8 e 10 são elementos. Mas vem cá, e a CJ? A CJ é diferente por quê? Porque a CJ, eles são elementos de um conjunto. Embora sejam elementos também do conjunto C, mas eles formam um conjunto. O conjunto A, C, J, que é subconjunto de C. Então, na relação de inclusão, nós temos que, quando se tratar de uma relação de conjunto e conjunto, nós vamos trabalhar com inclusão. Então, dizemos que esse subconjunto aqui ele está contido em C. Correto? Então, agora vamos partir para a parte que trata da segunda propriedade. Tá? Então, a segunda propriedade ela fala o seguinte, a representação é por meio de propriedade. Deixa eu só apagar aqui para a gente estar podendo fazer as nossas anotações.
Tá? Então, como é que é representado por meio de propriedade? Nós temos aqui um conjunto D, tá? E é representado da seguinte maneira: x, tal que x é vogal do nosso alfabeto, tá? Aqui está a propriedade. O outro exemplo de conjunto por meio de propriedade é o conjunto E, onde x, tal que x pertence a n. Aqui n é conjunto dos números naturais, que começa em 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, como é que ficaria esses dois conjuntos aqui, que estão dispostos por meio de propriedade, nós representássemos ele por meio de designação? Como é que ficaria? Se x é vogal do nosso alfabeto, então quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U. Então, esses são os elementos do conjunto D. Da mesma forma, como ficaria essa representação do conjunto E? Como x pertence a n, então vou começar e x é menor que 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 8 não entrou? Porque aqui não é menor ou igual, tá? É menor que 8. Então 8 não é incluído, tá? Se fosse menor ou igual, aí seria incluído. Por exemplo, se fosse menor ou igual a 4, por exemplo, aí sim, 0, 1, 2, 3, 4. Se fosse menor que 4, o 4 não entraria. Ok? Então, outra forma de representar conjunto é por meio do diagrama de Venn. Tá? O diagrama de Venn, também, como eu falei antes, tá? A gente representa por meio de uma letra maiúscula, tá? E o diagrama nada mais é do que um círculo, tá ok? Círculo lindo, igual eu fiz, e os seus elementos em seu interior, tá? 1, 2, 3, 4. Tá ok? Então, essa seria a forma da representação do diagrama de Venn.